do YouTube. Na aula de hoje, você vai aprender a função PROC-V, que é uma função de busca que consegue nos dar respostas com muita facilidade. Ela também é uma das funções mais cobradas em testes de Excel. Então, para a aula de hoje, eu separei 4 exemplos que mesmo para você que já sabe utilizar essa função, mas que quer levar ela para um próximo nível, eu tenho certeza que um desses exemplos vai servir. Você vai ver que vai ser novidade a maneira que eu vou utilizar aqui. Então vamos lá. O primeiro exemplo é o mais comum. Eu tenho aqui estado, a capital, a região e a sigla. E aqui do lado eu tenho estado e eu quero rapidamente descobrir qual a região. É a maneira mais utilizada. Essa aqui. No segundo exemplo, eu tenho uma tabela com registro de vendas, onde eu tenho que preencher o valor de cada item. Tenho que pôr o preço aqui de acordo com essa tabela. Eu vou olhar aqui, o short custa R$120. Onde tiver short, eu vou preencher aqui R$120. Boné, R$56,90. Onde tiver escrito boné, eu vou preencher aqui R$56,90. Terceiro exemplo, eu vou mostrar como você consegue classificar uma situação utilizando o PROC-V. Então aqui eu tenho uma média, eu quero saber qual a situação de José, já que a média dele é 4. Aqui eu sei que de 0 a 5 ele precisa estudar. Entre 6 e 8 o cara é bom. E 9 a 10 ele é ótimo. Então com essa tabela, utilizando o PROC-V, a gente vai conseguir classificar aqui, dizer qual a situação de cada aluno. E no quarto exemplo, que também é muito pouco utilizado, é você usar a função PROC-V para retornar uma linha inteira. Observe que se eu mudar o nome aqui, vem aqui a linha inteira, CPF, setor, salário e a data de contratação. Então vamos aqui para o primeiro exemplo, para aquecer. Vou apagar aqui. Você inicia a função PROC-V na célula onde você quer a resposta. Por exemplo, eu já tenho a informação aqui do estado, estou buscando pela informação do estado, mas o que eu quero como resposta é a região. Então essa é a célula onde eu vou iniciar a minha função PROC-V. Vou colocar aqui igual PROC-V, dar um tab, a gente abrir aqui o parêntese e poder iniciar a função. Qual é o meu valor procurado? Eu vou procurar por Maranhão, mas o que eu quero como resposta é a região. Então o PROC-V vem aqui nessa coluna de estado, ele vai procurar aqui, e o que eu quero como resposta está na coluna D. Então vou dar um ponto e vírgula, vou para a matriz tabela. Matriz tabela obrigatoriamente deve iniciar na coluna onde eu tenho o meu valor procurado. Então nesse caso aqui a coluna B, onde eu tenho os estados. E aqui eu posso selecionar ou a minha tabela inteira, ou então eu posso vir aqui até a coluna D, que é onde eu tenho minha resposta. Então, para ficar padrão, eu vou selecionar aqui minha tabela inteira. Mas se eu seleciono até a coluna D, já era o suficiente. Então, para você que está aprendendo a função PROC-V, é importante você anotar que a matriz tabela deve iniciar obrigatoriamente na coluna onde você tem o seu valor procurado. Observe que eu iniciei aqui na coluna B, que é onde eu tenho o estado. O estado do Maranhão está aqui. Então, obrigatoriamente, minha matriz tabela tem que começar aqui. Vou dar um ponto e vírgula para a gente ir para o próximo argumento, que é o número, índice, coluna. O que é isso? Número, índice, coluna, você vai contar desde a sua primeira coluna até a coluna onde tem
o que você quer como resposta. Por exemplo, o que eu quero como resposta aqui é a região. Então, eu vou lá na minha matriz tabela e vou contar desde a primeira coluna da matriz, 1, 2, 3. Então, o que eu quero como resposta está na coluna D, a terceira coluna da minha matriz tabela. Vou colocar o 3 aqui, vou dar um ponto e vírgula, vou colocar o 0 para informar que eu não aceito a aproximação. Vou fechar o parêntese e vou dar um Enter. Pronto. Agora, toda vez que eu trocar aqui o estado, rapidamente eu sei qual é a região aqui. Amapá, Bahia. Rapidamente eu tenho a resposta aqui. Então, vamos para o exemplo 2. Esse exemplo 2, eu tenho uma tabela com registro de vendas, onde ela tem quase 10.000 linhas. Cheguei aqui embaixo utilizando o atalho Ctrl, seta para baixo, para vir até o final da tabela. Vou voltar, Ctrl, seta para cima. Só fui lá para você ver que essa tabela tem quase 10.000 linhas e a gente precisa preencher cada item de acordo com o preço. Então, mais uma vez, eu vou falar aqui onde eu inicio a função PROC-V é onde eu quero a resposta. Se eu quero o preço, eu vou iniciar a função aqui na célula que eu quero inserir o preço. Eu vou colocar aqui igual PROC-V e um tab para abrir parênteses e a gente poder seguir com a função. E o valor procurado nesse caso aqui é o item. Por quê? Porque através do item, selecionei aqui camisa, essa informação que eu vou olhar aqui na tabela. Lembra que o PROC-V ele faz esse movimento de L, sempre da esquerda para a direita. Ele só vai da esquerda para a direita. Então, selecionei o item, que é meu valor procurado, vou dar um ponto e vírgula. Vou vir aqui na matriz tabela, vou fazer no olho isso aqui, ó. O item, eu vou vir aqui, ó, short, não. Tênis, não. Boné, não. Camisa, sim. É assim que o PROC-V faz, ele analisa cada célula, procura o valor que você está buscando aqui e traz como resposta o índice coluna. Nesse caso aqui eu vou usar a coluna 2. Então eu busquei pela camisa e o que eu quero como resposta é o valor, o preço da camisa. Então vou selecionar a matriz tabela aqui toda, vou trancar. Por que você tem que trancar essa matriz tabela? Porque eu vou preencher todas essas linhas aqui. Imagine que se eu chegar aqui na linha 11, a minha matriz tabela vai estar selecionada aqui na direção da linha 11. Então, se você quiser, vou deixar aqui sem trancar, só para você saber o que acontece. Matriz tabela, dei um ponto e vírgula para mudar de argumento. O índice coluna, no caso, é 2, que é onde eu tenho a resposta. 1, 2. Ponto e vírgula, vou dar um 0. Vou fechar parênteses aqui. Fiz rápido só para você entender o que acontece se eu não trancar. Vou dar um duplo clique na alça de preenchimento. Opa, olha o que aconteceu. Um bocado de erro aqui. Esse erro, vou dar um F2 aqui para você poder enxergar. Entrei numa célula onde está o erro, apertei F2. Esse quadrado em vermelho aqui é minha matriz tabela, porque comecei minha função aqui em cima, quando eu arrastei para baixo, a matriz veio até embaixo, porque eu não tranquei. Então, muitas vezes a pessoa vê esse erro aqui, se desespera, o que eu fiz de errado? Então, o que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai na célula onde está o erro, clica em uma célula onde tem um erro, dá um F2, que aí você consegue enxergar se você esqueceu de trancar, se tem alguma célula selecionada que não era para estar em sua função. Então, toda vez que acontecer um erro, uma das formas de você tentar entender é você ir na célula com erro e apertar F2. Vou voltar aqui
Fiz isso aqui só para vocês entenderem e vou corrigir. Vou entrar aqui na primeira célula onde eu fiz a fórmula, vou dar F2, vou chegar aqui na minha matriz tabela, cliquei na matriz tabela, selecionei e vou dar um F4. F4 para trancar, você vai travar ali, você vai conseguir corrigir onde tem um erro aqui. Agora eu vou na alça de preenchimento, que é justamente aqui onde seu mouse vai fazer essa cruzinha preta. Vou dar um duplo clique, tá lá. Consegui preencher quase 10.000 linhas de acordo com aquela minha matriz tabela pequenininha lá. Aí vim aqui no final da minha tabela, utilizando o atalho Ctrl, seta para baixo. Cheguei aqui, observe que tem uma célula aqui cheia de hashtag. Isso aqui é simples. Basta você clicar e aumentar o tamanho da célula aqui, ó. Deu um duplo clique, ou então você pode clicar e arrastar. Aqueles hashtags significa que o valor que está ali está ocupando mais espaço do que a célula. Aí ele dá esse hashtag. É só você abrir aqui, ó, do lado um pouquinho. Resolvido. Vou voltar lá para cima, utilizando Ctrl, seta para cima. Então a gente conseguiu preencher essa tabela em poucos segundos. Vou para o exemplo 3. Exemplo 3. Esse aqui pode ser novidade para você, que é onde eu vou classificar utilizando a função procv. Então, onde é que eu inicio minha função procv? Onde eu quero a resposta. Cliquei aqui na célula onde eu quero a resposta, digitar igual para iniciar a função procv, vou dar um tab, iniciei aqui a função. Qual é o meu valor procurado? A média. Nesse caso aqui eu vou olhar média 4 e vou descobrir qual a situação do aluno. Eu vou vir aqui na tabela, opa, entre 0 e 5, precisa estudar. Entre 6 e 8, o cara é bom. Entre 9 e 10, o cara é ótimo. Então, meu valor procurado vai ser a média. Vou dar um ponto e vírgula para mudar de argumento. Na matriz tabela, vou selecionar ela utilizando o atalho Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para o lado. Selecionei. Dessa vez eu vou trancar logo. F4, tranquei. Vou dar um ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. Número, índice, coluna. Número, índice, coluna. Você vai começar a contar na sua matriz tabela, onde ela começou, até a coluna que você quer como resposta. Nesse caso, eu quero saber a situação do aluno, então vou contar aqui 1, 2, 3. Vou colocar o 3 aqui, ponto e vírgula. Você quer o valor aproximado ou você quer o valor exato? Para esse caso aqui, eu quero o valor aproximado. Então, vou colocar um 1, vou fechar parênteses e dar Enter. Observe que na minha matriz tabela eu não tenho 4, que foi a média de José. Mas quando você utiliza o 1, ele vai até o maior número antes da próxima informação aqui. Ó. Ele foi de 0 a 5, então o 4 está entre 0 e 5, e ele precisa estudar. Então, nesse caso aqui, você vai usar o 1 em vez do 0. Aqui eu já posso ir na alça de preenchimento, dar um duplo clique, tá lá. Consegui preencher. Deixa eu ver quantos alunos. No caso aqui, 60. Selecionei aqui utilizando o atalho Ctrl Shift, seta para baixo. Selecionei aqui só para mim enxergar essa contagem aqui, tá vendo? Eu sei que tem uns 60 alunos. Consegui classificar utilizando a função procv com muita facilidade. Então, quem tirou 9 está aqui, ótimo. Quem tirou 10, ótimo. Francisco tirou 4, precisa estudar. Agora, o quarto exemplo, esse aqui, eu aconselho você prestar bastante atenção e praticar, porque esse aqui é uma forma de utilizar o procv que vai te dar muita agilidade, porque você consegue
retornar não só informação, só uma informação, você consegue retornar uma coluna, uma linha inteira. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou apagar. Então, de acordo com o nome, eu quero saber o CPF, o setor onde a pessoa trabalha, o salário e a data de contratação. Então, eu vou iniciar aqui a função PROC-V na célula onde eu quero essas respostas. Então, eu vou colocar aqui igual PROC-V. Vou dar um tab ao meu valor procurado. Nesse caso aqui, eu estou procurando pelo nome. Vou dar um ponto e vírgula para mudar de argumento. Minha matriz tabela é justamente essa tabela aqui que está abaixo. Como é que a gente faz para selecionar toda ela? Você pode usar o atalho Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para o lado. Pronto, selecionei minha matriz tabela. Vou dar um ponto e vírgula para mudar de argumento. E o segredo dessa função está aqui no número índice coluna. O que você vai fazer aqui agora? Para você que quer utilizar essa função de fórmula avançada, você vai anotar isso aqui agora. O número índice coluna do PROC-V, quando você quer retornar uma linha inteira, você vai ter que abrir chave e vou digitar o que eu quero retornar aqui. Eu quero retornar a coluna 2, que é onde tem o CPF, vou botar aqui 2. Você vai dar uma barra invertida, a coluna 3, onde eu tenho o setor, barra invertida, a coluna 4, que é onde eu tenho o salário, barra invertida, e a coluna 5, onde eu tenho a data de contratação. Então aqui agora eu fecho chaves, dou um ponto e vírgula para ir para o último argumento. Você aceita valor aproximado? Não, eu quero o valor exato. Então você coloca o zero. Botei o zero, vou fechar aqui o parênteses, vou dar um enter. Pronto, está lá. Imagine que com muita facilidade eu já consegui retornar uma linha inteira. Então toda vez agora que eu mudar o nome aqui, Sami Cauê, eu tenho aqui o CPF, o setor, o salário e a data de contratação. Se eu mudar para qualquer outro nome aqui, com muita facilidade eu consigo as respostas. Você está se perguntando como é que você fez para destacar essa linha inteira aqui. Eu vou gravar um vídeo falando sobre essa formatação condicional que a gente utiliza para destacar uma linha inteira. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O conteúdo é interessante. Se você não conseguir aplicar na primeira vez, volta, assiste de novo, pratica. Se você quiser essa planilha para praticar, comenta aqui para mim planilha. Eu vou deixar um link para você poder baixar essa planilha, para você poder praticar esses exercícios. E se você gostou desse tipo de conteúdo, você deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhuma atualização. Valeu?